Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pela internet, nesse nosso Pão da Palavra especial de Semana Santa. Hoje nós meditando o encontro de Maria com Jesus rumo ao Calvário, esse passo da Via Sacra. Queremos fazer uma leitura mais aprofundada desse bonito mistério. De um lado nós temos a pessoa de Maria, verdadeira ser humano, que tem total disponibilidade para fazer a vontade do Pai. Quando Deus lhe pede a sua colaboração para a salvação da humanidade, mediante a encarnação do Verbo em seu seio, Maria prontamente diz sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ora, ela simboliza a humanidade que é capaz de Deus, a humanidade que está aberta, dócil, disponível para acolher a revelação e a presença de Deus em sua vida. Nesse sentido, cada um de nós precisa ser Maria, ter a mesma disponibilidade e docilidade para acolher a presença de Deus em nossa vida, em nosso coração. Do outro lado, nós temos a pessoa de Jesus. Jesus que é verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Mas nesse momento eu gostaria de destacar mais a divindade de Jesus do que sua humanidade. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías clamava a Deus: ó Deus, quem dera se rasgasses os céus e descesse para morar em nosso meio. E isso de fato aconteceu. O cristianismo vai afirmar, está expresso lá no prólogo de João, que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E em dado momento da história humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Jesus de Nazaré é verdadeiro Deus que desceu do céu para habitar em nosso meio. Deus não quis salvar-nos fora da nossa realidade, mas Ele entrou na nossa história, na humanidade, na história humana, para nos salvar e nos resgatar desde dentro. Deus conhece a nossa história, Deus conhece a nossa realidade humana, pois Ele a viveu por inteiro. Então, esse encontro de Maria com Jesus simboliza o encontro mais decisivo da história humana, o encontro de Deus com a humanidade. A humanidade que por si só é incapaz de chegar até Deus, Deus um dia, na sua infinita bondade e misericórdia, na pessoa de Jesus de Nazaré, ele desce do céu para morar junto de nós e nos revelar quem ele é e o seu projeto de amor para todos nós. Então, é esse o encontro decisivo da humanidade. Esse é o encontro decisivo que cada um de nós precisa fazer. Nos encontrar com Jesus de Nazaré para que ele nos revele o rosto de Deus e vivamos a experiência da salvação e da comunhão com o Pai. Uma outra reflexão que é oportuna a gente fazer é o apelo do Papa Francisco para que nós cristãos construamos a cultura do encontro. Nós vivemos num mundo onde as identidades estão muito fortalecidas a tal ponto de não favorecer o encontro e o diálogo. Uma pessoa que é de uma determinada religião não conversa com a pessoa que é de religião diferente. Uma pessoa que tem uma ideologia política não conversa, é incapaz de conversar com outro que tem uma ideologia política diferente. Uma pessoa que de repente torce para um time é incapaz de respeitar, de conversar com o outro que torce para um time diferente. Ora, e isso está levando ao mundo para aquilo que nós estamos vendo: conflitos nos lares, conflitos nos países, conflitos no mundo. E para consertar tudo isso, somente a cultura do encontro.
Ou seja, perceber em primeiro lugar que nós de fato vivemos numa sociedade que é plural. Existe uma pluralidade de religiões, de opiniões religiosas, de opiniões partidárias, de opiniões políticas, de opiniões diversas sobre os dramas que a humanidade existe. E elas convivem. Devemos ter a postura de abertura de coração para entender o que o outro pensa, compreender o que o outro pensa. Isso não significa de forma alguma que eu seja obrigado a concordar com a visão do outro, mas respeitar a visão do outro, a postura do outro. Isso se faz necessário, pois o diálogo implica o respeito e o reconhecimento pelo outro que me é diferente, pelo outro que pensa diferente de mim. O outro, pelo fato de ser diferente, ele não me anula, ele não me é uma ameaça. Pelo contrário, eu posso crescer e amadurecer com a opinião e com o jeito do outro ser diferente. Fortalece, aliás, a minha identidade, fortalece, aliás, a minha convicção. Então, qual é o outro que eu tenho dificuldade de conviver, de tolerar e dialogar? Pois eis o grande desafio que o Papa Francisco nos pede. E ele mesmo dá o exemplo. Todos nós sabemos que o Estado Islâmico tem sido uma grande ameaça para os cristãos, mas o Papa profeticamente disse um certo dia que se algum representante do Estado Islâmico quiser conversar com ele, dialogar com ele, ele está disposto a dialogar, porque ele favorece o encontro. Ele mesmo, na sua atitude profética, tem construído essas pontes para o diálogo entre as pessoas, haja vista o que ele fez, por exemplo, na relação diplomática entre Estados Unidos e Cuba, para que você possa ter uma ideia. Então, somente essa postura de respeito e de diálogo, de compreensão para com o outro, é que pode fazer surgir uma sociedade fraterna. Uma sociedade fraterna. E, por fim, o Papa Francisco também tem chamado a nossa atenção para que a gente possa sair ao encontro do outro que é esquecido pela sociedade. São os pobres, marginalizados, acamados. São pessoas que muitas vezes nós alimentamos preconceito e nós não queremos que elas convivam no nosso círculo de amizades ou até mesmo na nossa igreja. Ou seja, o Papa Francisco deseja uma igreja de saída, uma igreja que vá ao encontro. Isso é muito interessante. Ou seja, aquela estrutura de esperar que as pessoas venham à igreja, essa estrutura é ultrapassada. O Papa Francisco deseja uma igreja em saída, uma igreja que vá ao encontro das pessoas, nas periferias existenciais, ou seja, aqueles sofrimentos que abarcam a vida de todo ser humano, independente de que classe, credo ou posição ele ocupe na sociedade. E também as periferias geográficas, onde estão localizados os mais pobres, ou seja, as favelas, os morros, etc. Ou seja, então, e dessa maneira nós reproduzimos aquela postura de Jesus. Basta conferir no Evangelho que Jesus convivia com aqueles que estavam à margem da sociedade. Coxos, aleijados, prostitutas, doentes, acamados, endemoninhados, ou seja, pessoas que eram esquecidas por aquela sociedade. Quais são os esquecidos da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa igreja? É a eles que nós devemos encontrar, pois neles se faz a presença de Jesus. Então, que ao contemplar esse mistério do encontro de Maria com seu filho Jesus rumo ao Calvário, a gente possa então perceber a necessidade de fato sermos Maria, de termos a disponibilidade de Maria e acolhermos a Deus que nos vem na pessoa de Jesus. Um Jesus que está disposto a entregar a vida. Que lindo isso! Deus é capaz de entregar a vida para que nós tenhamos vida. Isso nos provoca também a entregar a nossa vida para que os demais tenham vida. Que nós tenhamos essa capacidade de favorecer a cultura do encontro,
o diálogo, o respeito pelo que me é diferente, porque eu posso enriquecer-me com a postura dele, com a crença dele, com a ideologia dele. O outro sempre tem algo a contribuir para mim. O outro, de forma alguma, ele não me é uma ameaça. E que esse encontro de Maria com seu filho Jesus ao Calvário nos mova a compaixão para que nós sejamos uma igreja em saída e possamos ir ao encontro daqueles que estão desencontrados pelo mundo, aqueles que ninguém quer encontrar. Esses são os preferidos de Jesus, aos quais o Papa nos convoca a sairmos e levarmos a boa notícia do reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.